Meus irmãos em Cristo Jesus, a paz do Senhor, com muita alegria nós estamos chegando com mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Nesse quarto trimestre do ano de 2022, nós estamos estudando com o tema A Igreja e o Espírito Santo. E o comentarista da nossa lição é o pastor e bispo Oídes José do Carmo. Ele é advogado, bacharel em teologia, escritor, articulista. Estaremos apresentando aqui a lição de número 5, que tem como tema os dons de revelação. Lição ministrada dia 30 de outubro de 2022. O texto áureo da lição se encontra em 1 Coríntios capítulo 12, verso 4, que nos diz o seguinte: ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. A verdade aplicada nos apresenta que enquanto a igreja estiver na terra, continuará dependente dos dons espirituais para sua edificação. E os objetivos da nossa lição é mostrar que os dons são atuais e bíblicos, pontuar a importância dos dons na igreja de Cristo, e o terceiro objetivo é evidenciar a atualidade dos dons entre os crentes. Os textos de referência se encontram em 1 Coríntios capítulo 12, verso 1 e do 7 ao 10. Fazendo um esboço da lição, nós vamos estudar 3 tópicos dos dons de revelação divina. Depois ele apresenta a palavra da ciência e no terceiro tópico ele fala do dom de discernimento de espírito. A presente lição, ela enfatiza que os dons identificados como dons de revelação, eles visam o bem-estar e a edificação da igreja. Nós vamos pontuar que estudar sobre os dons espirituais é um dos temas mais relevantes para o cristão. E para os pentecostais, esses dons tratam de uma ação divina outorgada pelo Espírito Santo ao crente, para este poder servir e executar com maestria os desígnios de Deus na igreja e na coletividade. E o estudo da presente lição, ele abrange esses 3 dons: palavra de sabedoria, palavra da ciência e o discernimento de espíritos. Nós precisamos relembrar que o tema do nosso trimestre é a igreja e o Espírito Santo. E nós já vimos em lições anteriores que a ação do Espírito Santo, ela não se restringe apenas ao Novo Testamento. Bom, nós precisamos primeiramente pontuar sobre quem é o Espírito Santo. Se nós vamos falar sobre os dons do Espírito Santo, seria importante nós analisarmos também sobre a pessoa do Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? Nós não temos nenhuma dúvida de que o Espírito Santo, ele é Deus, porque a Bíblia nos apresenta ele como sendo o Espírito de Deus. O Dr. Maio Permel, um grande teólogo da igreja, ele diz que o Espírito Santo é o executivo da divindade. Ele opera tanto na esfera física, como também ele opera na esfera moral. Pode ser que alguém faça a seguinte pergunta: o Espírito Santo, ele é divino no sentido absoluto? E podemos responder positivamente que sim, porque a divindade do Espírito Santo, ela é provada pelos seguintes fatos. Primeiramente, podemos citar que os atributos divinos lhe são aplicados. Ele é eterno, uma referência de Hebreus capítulo 9, verso 14, porque pelo Espírito eterno, diz o texto. Ele é onipresente, em Salmo 139, versos 7 ao 10. E o Espírito Santo também é classificado junto com o Pai e o Filho. Haja vista em Mateus capítulo 28, quando Jesus ordena aos discípulos que vão e preguem o Evangelho, Jesus disse, ide fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. E poderíamos citar uma série de outras provas bíblicas que nos revelam a divindade do Espírito Santo. Ele é o Espírito Criador,
mas não será necessário estarmos abordando um aprofundamento no assunto, pois não é o tema da nossa lição. E o Espírito Santo, ele agiu no Antigo Testamento, ele agiu na criação. Em toda a história do Antigo Testamento nós vamos ver a presença do Espírito agindo, ungindo homens, capacitando homens para o serviço, para servir a Deus e realizar obras poderosas. E por fim, e lá no livro do profeta Joel, nós temos uma grande promessa feita por Deus, onde o Senhor Deus diz: e nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. E quando Jesus, próximo da sua ascensão, ele reúne os discípulos e dá uma ordem para eles, dizendo: olha, permanecei na cidade até que do alto sejais revestidos de poder. Então os discípulos, depois da ascensão de Cristo, eles retornam para Jerusalém, sobem para o cenáculo. Uma multidão de cerca de 120 pessoas estão reunidos no cenáculo, e cumprindo-se, a Bíblia diz em Atos capítulo 2, verso 1, que cumprindo-se o dia de Pentecostes, aqueles discípulos que estavam naquele lugar ouviram descer do céu um som veemente e impetuoso, um som como de um vento. Não era um vento, mas era um som como de um vento forte e impetuoso, que desceu e encheu toda aquela casa aonde eles estavam assentados. E viram línguas repartidas como que de fogo, que pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. E para os pentecostais, a experiência do falar em línguas é a evidência inicial do batismo com o Espírito Santo, que é uma obra distinta, conforme nos foi apresentada na lição de número 4, distinta da regeneração, distinta da santificação e distinta do batismo no corpo de Cristo. E o batismo é apenas o início. A palavra batismo significa imersão, mergulho, é imergir, uma imersão no Espírito, é o início, é o princípio de uma caminhada gloriosa de poder para servir e testemunhar de Cristo nessa terra. E o pastor Silas Daniel, teólogo, que já escreveu algumas obras para a Casa Publicadora das Assembleias de Deus, ele diz que o propósito de Deus com a descida, com o derramamento do Espírito Santo no dia de Pentecostes, é que os crentes vivam na plenitude carismática. Quando o crente ele produz o fruto do Espírito, é evidenciado na vida dele o fruto do Espírito e também os dons espirituais, tanto o fruto como os dons devem estar presentes na vida do cristão, do discípulo de Cristo. E quando ele produz o fruto e quando ele é usado pelos dons, então ele está vivendo aquilo que é chamado pelo pastor Daniel de plenitude carismática. E nós vamos ver que isso não é algo exclusivo do Novo Testamento, pois o profeta Elias, ele foi um profeta que viveu na dimensão da plenitude carismática. Também o profeta Eliseu também viveu na dimensão da plenitude carismática. Com eles nós vamos ver vários milagres acontecendo, ressurreição de mortos, milagres relacionados à natureza, um machado flutuando na água, multiplicação de pães e outros milagres acontecendo. Foram homens, foram profetas, servos de Deus que foram tremendamente usados ainda no Antigo Testamento. E nós vamos ver na história da igreja, narrativa do livro de Atos, em muitos outros episódios e passagens do Novo Testamento, nos revelando que é o propósito, o desejo de Deus. Haja na vida dos crentes essa disposição de buscar os dons, de procurar os dons, de se render aos pés do Senhor para serem usados pelo Espírito, para que a igreja seja edificada, para que a igreja receba a edificação, para que o crente possa servir e executar conforme nos apresenta o comentarista com maestria os desígnios de Deus na igreja e na coletividade.
E os dons espirituais que são apresentados por Paulo na primeira carta aos Coríntios, ele elenca uma série de 9 dons que são classificados em 3 grupos, e cada grupo tem 3 dons. Nós temos os dons de revelação, que é aqueles que é objeto do nosso estudo hoje, que é a palavra da sabedoria, a palavra da ciência e o discernimento de espírito. Aí nós vamos ter um outro grupo, que é o grupo dos dons de poder, que é o dom da fé, dons de curar e dons de operação de maravilhas. E depois nós vamos ter os dons, um outro grupo, que são os dons de inspiração, que é o falar em línguas, interpretação das línguas e o dom de profecia. Mas especialmente nesta lição, o comentarista vem falar sobre os dons de revelação. E nesse grupo dos dons de revelação estão a palavra de sabedoria, a palavra da ciência e o discernimento de espírito. O teólogo Stanley Orton, ele diz que o ensino, a busca da orientação divina, o conselho e a luta com as necessidades práticas do governo e administração da igreja podem oferecer oportunidade para o dom de sabedoria. Trata-se de uma manifestação da sabedoria sobrenatural. Portanto, não será algo que você vai adquirir com estudos, com investigações. O discípulo de Cristo, ele deve estudar, deve buscar conhecimento, mas a sabedoria como um dom é uma manifestação, pois a Bíblia vai do Espírito, pois a Bíblia diz que o Paulo, quando ele escreve, ele diz: mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Então, primeiramente, nós vamos entender que ser usado por Deus com os dons espirituais, nós vamos compreender que os dons, eles são distribuídos, são manifestados na vida do crente, na vida da igreja, com uma utilidade, com um objetivo: é servir a Cristo, é glorificar a Cristo, é testemunhar de Cristo, com uma finalidade. Os dons não são para exaltar aquele que é usado pelo dom, para engrandecer aquele que tem o dom, que na vida dele está sendo manifesto o dom, mas o propósito, conforme 1 aos Coríntios, capítulo 12, verso 7, que nos diz o seguinte: a manifestação do Espírito é dada para o que for, a cada um para o que for útil. Então nós temos apresentado a utilidade do dom, ou seja, a sua finalidade. Nós temos também apresentado nesse versículo de 1 aos Coríntios, capítulo 12, verso 7, a fonte ou a origem do dom, conforme o comentarista apresenta para nós, que trata-se de uma manifestação da sabedoria espiritual. Ou seja, se o Espírito, a manifestação do Espírito é dada, então a fonte do dom é o Espírito Santo. E por final, nós vamos ver o objetivo útil, né? O objetivo do dom é beneficiar, é ser útil ao corpo de Cristo, beneficiar o corpo de Cristo, um bem da coletividade, não apenas um bem individual. Adiante nós temos o dom da palavra da ciência. Sobre este dom prossegue o doutor Stanley Orton dizendo: este dom também se relaciona à capacidade sobrenatural concedida pelo Espírito Santo ao crente para este conhecer fatos e circunstâncias ocultas. A palavra ciência, segundo o dicionário grego de Strong, de forma objetiva refere-se a um conhecimento cristão mais profundo, a doutrina de Cristo, a doutrina cristã. Donald Guy, em sua obra acerca dos dons espirituais, ele pontua que não havia consenso pleno quanto às explicações acerca deste dom. Contudo, tem sido comum a ênfase no aspecto do ensino das verdades da palavra de Deus. Teólogo pentecostal, novamente, Stanley Orton diz que este dom se relaciona à capacidade sobrenatural concedida pelo Espírito Santo ao crente para este conhecer fatos
e circunstâncias ocultas. Atos capítulo 5, versos 1 ao 11, onde Ananias e Safira tentam enganar a igreja e tentam enganar Pedro, o discípulo pastor da igreja. Porém, a manifestação deste dom da palavra da ciência, o conhecimento de fatos e circunstâncias ocultas, pois Ananias e Safira haviam combinado entre si de mentirem ao Espírito Santo, de mentirem para ganharem a confiança e a credibilidade dos irmãos. Porém, o que aconteceu foi justamente o Espírito Santo tornar público toda aquela trama, toda aquela mentira, e eles morreram, e aquilo trouxe temor no coração de toda a igreja, E por fim, temos o discernimento de espíritos, que é uma capacidade divina que faz com que o crente possa reconhecer a natureza e o caráter dos espíritos existentes, revelando a procedência das muitas manifestações espirituais e sobrenaturais que existem. O episódio onde este dom foi manifesto foi quando Paulo chegou em uma certa cidade pregando, e uma jovem vinha clamando atrás deles, dizendo: olha, estes homens que vos anunciam o evangelho são servos do Deus Altíssimo. Até que havia verdade, pois eles eram servos de Deus, naquilo que aquela jovem estava falando. Mas Paulo teve o discernimento, o dom do discernimento de espírito se manifestou na vida de Paulo, e ele entendeu que, apesar daquela palavra até lisonjear Paulo e os seus companheiros, porém a origem daquela palavra não era o Espírito Santo. E ação, aquela jovem, ela era possessa por um espírito de adivinhação. Paulo expulsa aquele espírito e aquela jovem é liberta. Devemos buscar o Espírito Santo para que sejamos usados com estes dons, para que a igreja seja edificada. Que Deus abençoe a todos. Vimos que os dons de revelação são de grande importância para a igreja de Cristo. E através destes dons, o crente se prepara para poder lidar com situações difíceis que surgem no dia a dia. Que Deus abençoe a todos. Até a próxima lição, onde nós estaremos estudando sobre os dons de poder.